Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Gledisnely Nascimento e o tema da nossa videoaula hoje será o processo de comunicação. Antes de começarmos a falar sobre a nossa aula, eu gostaria de indicar um livro que eu utilizei para a elaboração desse texto aqui, que é o livro Práticas de Linguagem, autores Hernande Terra e José de Nicola. É um livro muito bom e vai se aprofundar bem mais no assunto. Ele é bastante interessante, eu gosto muito dele. Bem, gente, antes da gente começar a falar o processo de comunicação propriamente dito, eu gostaria de dar uma definição para vocês sobre o que é processo de comunicação. É um ato social no qual concretiza diversas interações sociais por meio da linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Lembrando que a linguagem verbal é aquela que a gente fala, que a gente usa a expressão oral. E a linguagem não verbal, ela é formada por gestos, sons, ações, formas da gente falar, a entonação da voz. Ela não envolve diretamente a fala. Bem, temos aqui algumas formas de comunicação. Por exemplo, comunicação pelos meios virtuais, no WhatsApp, Facebook, Twitter. É uma comunicação, podemos dizer assim, recente, né? Uma forma de comunicação recente. A comunicação falada, que eu já mostrei para vocês agora, né? Através da comunicação da linguagem verbal. Comunicação por meio de desenhos. Comunicação por meio da escrita. A comunicação através das cores e de gestos. O processo da comunicação envolve duas ou mais pessoas. Temos o emissor e o receptor. No caso, temos aqui também o canal e a mensagem que será falada. O esquema da comunicação, gente, ele vai envolver um processo mais complexo, como vocês estão vendo aqui. Primeiro, eu tenho o emissor e a codificação da mensagem através de um meio. Quando o receptor vai receber essa mensagem, ele tem que decodificá-la. Nessa decodificação, ele vai emitir uma resposta ou um feedback, que pode ser positivo ou negativo. No caso da resposta do feedback positivo, é quando a mensagem realmente foi efetiva, ela alcançou o objetivo desejado pelo emissor. No caso da mensagem estar com feedback negativo, é quando o receptor ele não compreendeu a mensagem ou houve alguma barreira nesse processo comunicativo. Elementos da comunicação. Temos aqui, gente, a descrição dos elementos da comunicação que a gente viu, né, no modelo, no esquema. E aí a gente tem o emissor, que é aquele que transmite a mensagem. Receptor é a pessoa que recebe a mensagem. Mensagem é tudo aquilo que o emissor envia ao receptor. Código é o conjunto de sinais utilizados na comunicação para transmitir a mensagem, podendo ser de várias maneiras. O canal de comunicação, que é o meio pelo qual é transmitida a mensagem, pode ser pelo meio eletrônico, por meio de livros, rádio, televisão e entre outras formas. Contexto ou referente representa o assunto contido na mensagem. Temos aqui, no slide a seguir, o processo da comunicação, como ele realmente acontece, né? Então a gente precisa entender que esse processo de comunicação ele não é apenas uma forma mecânica, um estilo mecânico de se passar algo. Ele vai envolver uma cadeia comunicativa bem mais complexa entre o falante e o interlocutor. Então, observem aqui o modelo, né? Então, temos o falante, a intenção e o contexto, referente, mensagem, código e canal, que são os elementos que estarão envolvidos entre os pares, né, ou entre as pessoas que irão se comunicar, e o interlocutor também, finalizando esse processo, esse sistema comunicativo. Então, um elemento depende do outro. Então, ambos, tanto o falante como o interlocutor, eles vão ter alguns pontos importantes dentro desse processo de comunicação, que é a competência comunicativa, a ideologia e a cultura e os aspectos psicológicos, sem contar também com a questão do gênero textual. Vamos ver a seguir as definições, no próximo slide. Então, a competência comunicativa é a habilidade que o indivíduo tem para lidar com a linguagem, ou seja, é a forma ou domínio da língua que ele tem. Se ele tem uma pessoa de eloquente, uma pessoa que tem um domínio da linguagem, ele vai ter uma facilidade maior para passar essa mensagem. Então, quanto maior a minha competência comunicativa, maior a minha habilidade de falar
ou de passar uma mensagem para outra pessoa. A ideologia e a cultura, elas incluem um conjunto de crenças e valores pessoais. É o modo que eu enxergo o mundo, é a forma que eu enxergo a vida. Então, essa forma de enxergar o mundo, ela pode atrapalhar ou ajudar. Por exemplo, tem pessoas que por conta de time de futebol brigam assim de forma bem efetiva, de uma maneira ferrenha. Então, isso é uma ideologia, uma cultura que está interferindo de forma negativa no processo comunicativo. Temos também aqui os aspectos psicológicos, que envolvem variáveis de humor e das emoções pessoais. E observem que essa questão do aspecto psicológico, ela também pode estar ligada à ideologia e à cultura, Então, tem gente que é mais séria, mais fechada, tem gente que não está num bom dia, tem gente que está com alguém doente, um processo pessoal, ou próximo a resolver uma questão importante. Então, isso vai influenciar na sua forma de ouvir e de falar também. E o gênero textual, ele condiciona a formulação ou enunciado do contexto. Esse enunciado, ele tem várias funções, que são as funções da linguagem, que a gente vai estar vendo na próxima aula. Então, aqui a gente tem um modelo que expressa de forma mais lúdica, mais simpática, os elementos da comunicação e as pessoas envolvidas. Temos aqui o receptor e o emissor, Então, no caso, a moça aqui, ela está observando o que o receptor, o rapaz, está falando, que é a palavra ou o avião. O avião aqui, no pensamento dele, na forma de comunicação, é o modelo ou o meio de transporte. Mas será que ela está compreendendo a mensagem? Então, tudo isso vai depender desse contexto. Como é que ela vai receber isso? Será que ela tem um pensamento diferente sobre avião? Será que onde ela mora, por exemplo, ela já viu um avião? Será que ela vai pensar que é uma outra coisa ou um outro assunto? Pode acontecer com algumas pessoas a questão de transmitir alguma mensagem, de repente essa mensagem ela não alcançar quem está do outro lado por conta do seu contexto social, aquela questão da habilidade de comunicação ou habilidade de fala. E aí a próxima aula, nossa próxima aula, ela será sobre funções da linguagem. E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma maneira rápida e objetiva, para a gente revisar aquele conteúdo que a gente viu em sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam da leitura e de estudar todo o assunto que foi visto e deem uma olhada na indicação do livro que eu falei para vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau!